Bom, quando nós temos moléculas que envolvem um número muito pequeno de átomos, como 2 ou 3, é relativamente tranquilo elaborar qual que é a estrutura dessa molécula formada por ligações covalentes. No entanto, quando nós temos moléculas com um número maior de átomos, que não necessariamente precisa ser da ordem das centenas ou dos milhares, mas se a gente tiver uma molécula com cerca de 8 para 10 ou 20 átomos, já não é mais tão óbvia a formação da estrutura de Lewis, ou seja, da estrutura molecular formada pelos símbolos de Lewis unidos por ligações covalentes. Não é tão óbvio fazer esse tipo de construção desse esqueleto molecular simplesmente por tentativa e erro. Então, a maneira mais fácil é seguir uma sistemática para a construção dessas estruturas de Lewis, e essa sistemática é descrita por esses 5 passos. Ou seja, nós vamos iniciar com a distribuição eletrônica dos átomos que compõem a molécula. Nós vamos contar o total de elétrons de valência disponíveis a partir de cada um desses átomos. Depois nós vamos unir os átomos por ligações simples, vamos distribuir os elétrons excedentes, ou seja, os elétrons que não foram usados na formação das ligações simples, caso existam, não é obrigatório que eles existam. Essa distribuição será feita na periferia e depois no centro da molécula, e por fim a gente vai fazer o ajuste dos octetos. Não é importante que vocês decorem esse passo a passo, mas sim que vocês entendam como que a gente vai fazer isso numa sequência lógica, porque depois de uma certa prática não vai ser necessário lembrar o passo a passo, vai ser automático o modo através do qual a gente vai seguir cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, a gente pode começar com uma molécula do seguinte tipo, HCN. Então, HCN nós fazemos o primeiro passo, que é a distribuição eletrônica para os 3 átomos, carbono 6, nitrogênio 7, 1s1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, e isso nos dá os 3 símbolos de Lewis para esses 3 átomos, H, C e N, o hidrogênio com 1 elétron de valência, que é este aqui, o carbono com 4 e o nitrogênio com 5. O total de elétrons de valência dessa molécula, portanto, é 1 mais 4, 5, com 5, 10 elétrons. Bom, normalmente o átomo que fica no meio é justamente o que está mais longe de 8, seja para mais ou seja para menos, porque ele vai ter que fazer mais ligações químicas a fim de conseguir o seu octeto. Então nós vamos iniciar aqui com a molécula HCN, colocando o átomo de carbono no centro. O total de elétrons de valência que eu tenho aqui é 10. Desses 10, eu uso 2 mais 2, 4, para fazer as ligações simples. Ou seja, dos 10 que eu tinha disponíveis, a formação de ligações simples usou 4. De modo que, qual é o número de elétrons excedentes? É 6. Bom, a gente distribui os 6 elétrons aqui, partindo primeiro da periferia, depois do centro. 2, 4, 6. Nesse ponto, a gente não tem elétrons para distribuir no átomo central. O hidrogênio não ganha mais elétrons, mas não tem mais elétrons para ser distribuídos para o carbono. Então, esse é o total de elétrons que existe na molécula. Para terminar a estrutura de Lewis, a gente precisa ajustar os octetos, ou seja, precisa verificar se todos os átomos dessa molécula possuem octetos completos. O nitrogênio possui os seus 8 elétrons de valência, mas o carbono não. O carbono só tem 4 por enquanto, 2 dessa ligação e 2 dessa. De modo que, se eu quiser ajustar os octetos dele, eu preciso fazer com que esses elétrons aqui sejam deslocados para dentro da ligação. Então, eles deixam de ser elétrons apenas do nitrogênio e passam a ser elétrons da ligação. Nós vamos ter a molécula do HCN da seguinte maneira, então. 2, 4, 6, 8, 10. Então, o total de elétrons da molécula continua preservado, só que agora nós temos todos os átomos com os seus octetos completos, ou seja, tanto o carbono quanto o nitrogênio, ambos têm 8. O carbono faz 4 ligações, uma tripla e uma simples. O nitrogênio faz uma ligação tripla, mais um par de elétrons não ligante.